Agora, um outro destaque que chega de Brasília: o ministro da Economia, Paulo Guedes, dá a sugestão para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem. Yasmin Costa tem as informações. Boa noite para você, Yasmin. O ministro deu qual alternativa para bancar o benefício em 2023? Oi, Vitor. Boa noite para você, para a Lívia, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, o ministro da Economia, ele falou sobre a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade que está até o final do ano e que garantiu, que foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional e que garantiu os R$ 200 a mais do Auxílio Brasil, totalizando R$ 600 até o final do ano. Paulo Guedes disse o seguinte: se a guerra entre Rússia e Ucrânia permanecer, sim, existe uma possibilidade ali temporária de prorrogar esse estado de calamidade e aí garantir o valor a mais de R$ 200 do Auxílio Brasil para o ano que vem, totalizando também no ano que vem R$ 600 e não R$ 400. Mas Paulo Guedes também disse o seguinte, que o governo estuda uma medida mais estrutural, não somente essa medida temporária. Qual seria essa medida estrutural que Paulo Guedes sinalizou? A questão dos lucros, do imposto sobre lucros e dividendos, que é um projeto que está, inclusive, aqui no Congresso Nacional. A gente separou esse trecho da fala do ministro da Economia durante um evento no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Para o ano que vem, o que garante é isso que eu estou dizendo, é a política, é a decisão política. Por exemplo, se continua a guerra, pode ser uma prorrogação do estado de emergência. Se não tiver a guerra, por exemplo, uma solução legislativa que já foi aprovada pela Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados aprovou com mais de 400 votos a tributação dos super ricos. São 60 mil indivíduos só que receberam mais de 300 bilhões. Pois é, o ministro, ele também, durante esse evento, ele falou que o Brasil é o país que tem crescido, que a economia brasileira é a que tem mais crescido em todo o mundo e exaltou o resultado do Produto Interno Bruto, que apresentou uma alta de 1,2% no segundo trimestre desse ano. A gente também tem esse momento da fala do ministro da Economia. Vamos acompanhar. O crescimento está forte, acima do esperado. A inflação está descendo. O regime fiscal está forte. Quer dizer, nós estamos com o primeiro superávit em 13 anos. Pela primeira vez, 100 milhões de brasileiros trabalhando. Agora 100 milhões, está chegando a 100 milhões. Nos próximos 30 dias nós vamos bater 100 milhões de brasileiros trabalhando. Pois é, o ministro da Economia exaltou que a economia brasileira vem se recuperando, mesmo com esse cenário que afeta todo mundo, mas ele disse que essa é uma tendência, que a economia brasileira se recupere, não só esse ano. O ano que vem essa recuperação também deve ser vista. Eu volto com vocês. Ok, obrigado, Yasmin, pelas informações. Até mais. Agora, Miguel Daúde, será que vai haver ambiente no Congresso Nacional para que seja aprovada essa saída proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes? Porque nesse ano de 2022, o que foi alegado pelo governo, e foi o entendimento do Congresso Nacional, que concordou com o parecer do governo, com a proposta do governo, é de que o ambiente era excepcional por causa da guerra na Ucrânia e por causa da crise econômica decorrente da pandemia. Para o ano que vem, para 2023, será que o Congresso vai ter esse entendimento e renovar e vai votar pela renovação do estado de calamidade, Daúde? Olha, Brau, essa proposta do Paulo Guedes é para resolver essa questão ainda este ano, logo após as eleições, né? Porque se você mexer com tributos, você tem aí alguma carência e prazos para você que necessário para você começar a fazer isso. Então, isso teria que acontecer logo após as eleições, depois do dia 30 de outubro, né, você teria até o final do ano, que eu acho muito difícil você discutir essas questões. Eu só queria fazer uma observação aqui, Brown. O Paulo Guedes, ele coloca uma situação que eu não concordo, quando ele diz assim, não, se a guerra da Ucrânia continuar, eu vou ter que fazer isso. Não, por quê? A guerra da Ucrânia, o preço do petróleo está caindo, né, fortemente, tanto que está possibilitando o governo de reduzir, a Petrobras de reduzir o preço dos combustíveis, o preço das commodities que impulsionaram, né, a inflação no mundo todo também já está com seus valores
pré-guerra já está abaixo de quando começou a guerra. Então, esse argumento não pega. Eu acho que o que poderia ser feito, fica aqui uma sugestão, se o petróleo começar a cair muito, você diminuir a desoneração dos impostos federais. Você hoje tem um valor, você aumenta um pouco mais, mantém a gasolina, os combustíveis em preços palatáveis e você leva essa situação para frente, e isso pode ser feito antes, né, do fim do ano. Então, portanto, está aí uma sugestão. Não acho que tem que decretar novo decreto para fazer esse pagamento. Agora, Cris, essa possibilidade levantada pelo Guedes de prorrogar o decreto de emergência, se aprovada, claro, como o Brown bem ressaltou, e o Miguel Daoud também, pelo Congresso, seria uma solução temporária. O governo, caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito para um novo mandato, tem outros projetos, outras propostas para tentar bancar a ampliação desse auxílio. Guedes fala em voltar a discutir a reforma do imposto de renda, que está parada no Senado. Na Câmara já foi aprovada e lá houve a aprovação daquela emenda, não, daquele trecho que trata de taxação de lucros e dividendos. E o presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que poderia investir mais na venda de estatais para levantar esses recursos. Eu acredito que essa última possibilidade é a mais viável, até porque a gente está vendo aí bilhões de reais entrando no Brasil nos próximos anos, já com promessas de investimentos aqui, em função realmente dos leilões e das privatizações. Eu só queria ressaltar aqui, eu não entendi que o ministro Paulo Guedes tenha dito que pretende prorrogar o estado de emergência se a guerra continuar. Eu entendi ele dizer que pode ser uma saída, caso o Congresso assim entenda, prorrogar o estado de emergência. Eu acho que ele está acompanhando esses números das commodities aí, obviamente, e dos combustíveis, e não vai fazer ele, enquanto ministro da Economia, uma proposta que seja absurda. Eu tenho visto o Ministério da Economia trabalhando muito par e passo com os fatos, com a realidade, com o que realmente acontece, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E a parte da taxação aí dos lucros e dividendos, também a entrevista ficou meio cortada ali, né, a entrevista do ministro, não entendi muito bem, mas ela está parada na Câmara, então realmente está na mão dos congressistes, né, dos nossos deputados e senadores, decidir. A gente sabe que uma parte do Congresso torce pelo quanto pior, melhor, porque eles querem que o governo dê errado, fazem oposição ferrenha ao governo sem se preocupar com o Brasil, até para poder depois vir com uma promessa mirabolante de que eles são os que podem resolver todos os problemas do Brasil, apesar de já terem governado antes e só arruinado a economia brasileira. Mas a gente sabe que torcem contra. Mas existe uma ala do Congresso, especialmente se for renovada a ala que é aí dita como centrão e como direita, enfim, que está nesse momento trabalhando em conjunto para que propostas de interesse do país avancem. Se houver esse reforço na Câmara e no Senado também, a gente pode vir a ter um Congresso mais preocupado mesmo com o desenvolvimento do país e não só com os seus projetos políticos. Eu acredito que haja não só essas soluções que foram apontadas aí, como outras, podem surgir outras. E o Auxílio Brasil pode permanecer, sim, em 600, desde que o novo parlamento, assim que tome posse em fevereiro, assuma isso como prioridade, coloque para votar propostas logo no início do ano legislativo, aprove e que esse dinheiro venha já direcionado, porque o governo não manda no orçamento, quem manda no orçamento é o Congresso, a gente precisa sempre lembrar disso.